Um caçador de recompensas entra em um bar e se envolve em um confronto. Vence quem atirar primeiro. Parece familiar? Shazukara! Situado aproximadamente 5 anos após os eventos de Star Wars, O Retorno de Jedi, O Mandaloriano é a primeira série em live action da saga criada por George Lucas e que vai ajudar a consolidar e expandir ainda mais o universo expandido da franquia. Nessa realidade, a galáxia ainda tá tentando entender como as coisas vão funcionar a partir de agora, depois da queda do Império. E é a partir daí que surge o nosso protagonista, que, como o título da série sugere, é um Mandaloriano ainda sem identidade revelada. Isso porque uma das principais características dos Mandalorianos é usar bastante o seu capacete, coisa que a gente já conhece muito por conta do Legends, por conta da história do Boba Fett, e que inclusive é reforçado nesse episódio. E eu vi muita crítica, principalmente internacional, reclamando disso. Sim, o personagem é interpretado pelo Pedro Pascal, que é um ator muito talentoso, e muito do talento dele vem justamente das expressões que ele consegue passar, e talvez em algum momento a gente até veja o Mandaloriano sem o capacete. Mas pra mim, não mostrar o rosto do Mandaloriano, principalmente no primeiro episódio, demonstra muito mais uma homenagem e até um respeito pela mitologia da saga. Enfim, como eu brinquei na introdução desse vídeo, a cena de abertura do Mandaloriano já prepara bastante o terreno pra gente entender o tom da série. O Jon Favreau, que a gente já conhece dos filmes da Disney, da Marvel e também é o roteirista desse primeiro episódio, disse que se inspirou muito nos westerns spaghettis, aqueles filmes de faroeste italianos nos quais o Clint Eastwood se consagrou. E a gente consegue perceber essa influência e até mesmo uma homenagem bem clara ao Homem Sem Nome, como era conhecido o personagem do Eastwood. O Mandaloriano também é um homem de poucas palavras, a gente não conhece a identidade dele, ele tem um código de honra, mas é uma honra flexível, ele joga sujo, ele se importa mais com o dinheiro, mas ele também tem as suas motivações, como a gente vai destrinchar um pouco mais ao longo dessa análise. Então eu achei um começo muito legal, porque ao mesmo tempo que funciona como uma homenagem, não só para Star Wars, remetendo à cena da cantina, mas também para o gênero de faroeste, que a gente vai ter muitos outros elementos presentes ao longo desse primeiro episódio, e já mostra pra gente como o nosso protagonista se comporta. Então ali o Mandaloriano se livra do que parecem ser uns contrabandistas que estavam atormentando um Fledgling Mithril porque queriam vender as guelras dele, mas logo na sequência ele mesmo aprisiona o alienígena, já que estavam oferecendo uma recompensa por ele. E toda essa sequência de luta, depois o Mandaloriano solicitando um transporte para ir até a nave dele, o ataque daquela criatura de gelo, o Ravinak, tudo remete muito a Star Wars. Acho que esse é um dos maiores méritos da série pra mim, justamente passar essa sensação, essa ambientação de que a gente tá vendo algo que se passa naquele universo que nós já conhecemos. Não é a mesma história que nós estamos acostumados a ver, mas você consegue entender onde essa trama se encaixa no todo. A fotografia remete muito aos filmes, as transições de cena, como eu adoro ver essas transições de Star Wars, até coisas simples como o visor do binóculos no Mandaloriano, o painel da nave, você bate o olho em qualquer cena da série e diz, isso é Star Wars. Nesse aspecto, talvez a trilha sonora do John Williams faça falta em alguns momentos para deixar tudo perfeito, mas não que a trilha sonora que a gente tenha na série seja ruim, longe disso. Como eu falei, a gente tem até alguns elementos de faroeste na trilha sonora também, alguns arranjos que remetem à trilha do Ennio Morricone, então tamo muito bem servido nesse aspecto também. Enfim, depois de entregar as suas encomendas, o Mandaloriano vai atrás de um trabalho por baixo dos panos, já que ele quer um pagamento maior. E é quando nós descobrimos que o cliente é um membro do Império, que não existe mais, mas ainda possui alguns seguidores muito fiéis. Então um dos temas da série deve ser justamente mostrar como parte do Império resistiu e foi se transformando, foi evoluindo até surgir a Primeira Ordem como a gente conhece na nova trilogia de Star Wars. Enfim, o Mandaloriano recebe uma missão misteriosa em que deve resgatar um ser de 50 anos de um planeta inóspito. E muito importante, tem que trazê-lo vivo. Pode trazer morto, mas viva melhor. E para mostrar o quanto ele será bem recompensado pelo serviço, o cliente dá ao Mandaloriano uma barra de Beskar, dizendo que tem um cofre cheio delas. Para quem não conhece, Beskar também é conhecido como aço ou ouro mandaloriano, e é um dos metais mais raros e resistentes do universo, podendo conter o ataque direto de um sabre de luz.
Apesar de todo o mistério, o caçador de recompensas aceita a missão, mas antes de sair da sala, o cliente diz: o Beskar volta para as mãos de um Mandaloriano. É bom restabelecer a ordem natural das coisas depois de um período conturbado, não é? Pode parecer em um primeiro momento que ele tá querendo falar só do metal, mas é claro que ele tá querendo passar a mensagem de que o Império pode ter caído, mas ele vai ressurgir em algum momento e tomar o poder como sempre deveria ser. Alheio a isso, o Mandaloriano leva o Beskar até uma forjadora, que derrete o metal e o transforma em mais uma parte da armadura do caçador de recompensas. E só essa cena aí tem uma porrada de coisa pra gente comentar. Quando a armeira menciona que o Beskar deve ser de antes do Grande Expurgo, a gente vê uns flashbacks mostrando o Mandaloriano ainda pequeno, escapando do que parece ser um ataque ao seu vilarejo, enquanto seus pais não têm tanta sorte. A gente tem que se lembrar que Mandalore, o planeta dos Mandalorianos, ficou sob o controle do Império durante muitos anos, justamente durante o Grande Expurgo Jedi, que começou com a execução da Ordem 66. Fora que a gente percebe um B2 nesse flashback, que é um super droide de batalha apresentado em Star Wars Ataque dos Clones. Provavelmente foi a partir dessa experiência que surgiu a rejeição do Mandaloriano pelos droids, porque a gente percebe ao longo de todo esse episódio como ele rejeita os droids, como ele diz nada de droids o tempo todo. No começo vem um transporte dirigido por um R2 e ele recusa, ele paga mais pra ter um motorista humano, ou humanoide, né? No final ele até acaba lutando ao lado de um droid de recompensas, mas diz também, você até que luta bem pra um droid. Então talvez seja nessa situação da infância, nesse trauma, que surgiu a rejeição dele pelos droids. Mais uma coisa, a ombreira que a Mandaloriana faz pra ele é prateada, a gente pode dizer que é cinza. E precisamos lembrar que as cores das armaduras mandalorianas têm um significado, não é só porque eles acham bonito. Em Mandalore, o cinza representa o luto, então a armadura dele é uma forma de lembrar uma perda. Mas o peitoral da armadura é avermelhado, cor usada para homenagear os pais. Então provavelmente a armadura do nosso protagonista é uma forma dele sempre lembrar da perda dos seus pais. Bem simbólico. Mais uma coisa, o Mandaloriano e a armeira têm uma conversa bem estranha em que ela pergunta se o sinete dele já foi descoberto e ele diz que não. Aí ela responde, ainda. Eu não entendi nada disso, não sei o que isso pode significar, se você tiver alguma pista, comenta aí embaixo. E mais uma coisa, aquele ali era o Boba Fett? Todos nós pensávamos que ele tinha morrido lá no Mar das Dunas de Tatooine, devorado pelo Sarlacc. Mas também muito vencido sugerido nos últimos anos que ele pode ter sobrevivido. Será que aquele ali era realmente o Boba Fett, ou era só um easter egg, uma homenagem, ou mesmo outro Mandaloriano que usa a armadura com as mesmas cores? Independentemente do que seja, e a título de curiosidade, a armadura do Boba Fett representa dever, compromisso e luta pela vida. Enfim, chegando no planeta onde o alvo da missão foi rastreado pela última vez, nosso protagonista é atacado por 2 Blurgs, e provavelmente teria sido morto se não fosse a intervenção do Quill. E eu não sei se vocês também sentiram isso ou se fui só eu, porque como eu falei, tem uma crítica internacional muito chata em volta desse primeiro episódio, falando que nenhum personagem é interessante. Mas pra mim, todos os personagens, todas as situações, todas as localidades, tudo é muito rico e muito interessante. O próprio Quill é muito divertido, muito carismático, sempre concluindo as frases com "e tenho dito". A motivação dele querer ajudar o Mandaloriano não é algo nobre, ele não acha que tá fazendo parte de algo muito maior, ele simplesmente quer que os caçadores de recompensas e mercenários parem de encher o saco no planeta dele. Assim como o cliente, ele é misterioso, ele é intimidador, o próprio Mandaloriano, que pode ser uma homenagem pro Homem Sem Nome, mas ele tem suas características únicas. Eu sinto que cada coisinha tem um significado pra tá ali, não tá ali simplesmente de graça jogado. Até a cena do protagonista aprendendo a montar o Blurg, que serviu pro Quill relembrar como os Mandalorianos tinham domado e montavam o lendário mitossauro. Ao mesmo tempo em que remete mais uma vez aos westerns, quando o mocinho consegue montar aquele cavalo indomável. Então eu vi tudo isso com um grande sorriso no rosto, porque por mais que sim, várias dessas coisas já tenham sido apresentadas em algum momento no universo Star Wars, aqui elas estão sendo retrabalhadas e mescladas com elementos novos, e ver tudo isso ganhando
ganhando vida e dando um gás novo pra Star Wars é sensacional. A gente já tá fechando aí a terceira trilogia em volta do drama dos Skywalkers, e não que os filmes sejam ruins, mas como eu falei, isso aqui é novo, é diferente, ele consegue somar ao universo dos filmes sendo uma série que você sente que se passa naquele universo. Deu pra ver que a série me ganhou completamente, né? Enfim, chegando ao local onde o alvo do Mandaloriano se encontra, um droide de recompensas, mais especificamente o IG-11, dublado pelo Taika Waititi, estraga o elemento surpresa do Mandaloriano e eles se veem obrigados a juntos derrotar todos os guardas. Olha, até o IG-11 é muito carismático, ele é muito divertido, os droids sempre me ganham muito nos filmes de Star Wars, em Rogue One também, o R2-D2, o C-3PO que muita gente odeia, eu adoro. E esse em particular tem algumas características muito legais, ele me lembrou até em alguns momentos o Shiryu querendo se cegar. Então o tempo todo falando, não, eu vou me matar, é agora, não, agora não, agora eu vou me matar, agora, autodestruição aqui, já iniciei, vambora. Eu acho muito engraçado como todas as situações em volta do Mandaloriano são leves, são divertidas, e ele é um personagem muito sério, muito misterioso, a gente não conhece o passado dele, ele quer só cumprir o seu objetivo, me dá minha missão, eu vou lá e cumpro e eu volto, eu não quero saber por que você tá me ajudando, eu não quero saber de nada. Ele simplesmente é um cara centrado, mas as situações em volta dele deixam tudo com um tom muito leve, cara. Eu achei isso maravilhoso, como eles conseguiram equilibrar o tom do personagem com o tom da série, que são completamente diferentes, mas que combinam muito bem. Mas como a gente falou de elemento surpresa, a maior surpresa desse episódio fica por conta da revelação de um bebê Yoda. É um bebê de 50 anos de idade, mas ainda é um bebê. E isso tem implicações gigantescas, não só pra série, mas pra todo o universo Star Wars. Primeiro que a missão do droid era matar o bebê Yoda, diferente da missão do Mandaloriano, que era levar o espécime vivo. Mas provavelmente aquele cientista lá só quer o Yodinha vivo pra fazer uma série de experimentos nele. Não é nenhum motivo nobre, com certeza, como a preservação da espécie. E isso obriga o Mandaloriano a matar o IG-11. Mas será que ele morreu mesmo? Acho que a gente ainda vai ver ele retornando em alguns episódios pra frente aí. Bom, como a gente comentou no começo do vídeo, a série se passa aproximadamente 5 anos depois do retorno de Jedi, onde o Yoda morreu. Então aquele bebê Yoda não é o Yoda que a gente conhece. Mas a presença dele já é interessante porque existe tanto mistério em volta do Mestre Jedi que talvez a série explique um pouco mais da espécie. A gente nem conhece a espécie do Yoda. A outra única criatura igual a ele que já tinha sido apresentada no universo de Star Wars era a Yaddle, que também é uma grande Mestre Jedi. Então será que essa sensibilidade com a força é uma característica dessa raça e o Império vai tentar explorar isso ao seu favor? Mais do que isso, se o bebê tem 50 anos de idade, ele nasceu mais ou menos na época das Guerras Clônicas. Será que ele é um clone do Yoda? Fora que os panos que o Yodinha tá ali enrolado remetem muito ao hobby do próprio Obi-Wan. Pode ser só uma coincidência, pode ser uma homenagem, ou pode ser só um pano velho sujo mesmo. Mas eu prefiro acreditar que coincidências não existem nesse universo. Enfim, como já ficou bem claro, eu amei o primeiro episódio de Mandaloriano. As referências foram muito bem colocadas, a carbonita na nave dele, as raças alienígenas espalhadas por todas as cenas, o churrasco de macaco lagarto Koakiano, que na hora a gente já lembra do Salacious Crumb, aquele bobo da corte do Jabba. Enfim, é uma série com todo o clima de Star Wars. Nós ainda temos que entender um pouco mais quem é o Mandaloriano, mas já dá pra sentir que por mais que ele seja um caçador de recompensas, ele ainda tem uma bússola moral. Ele não matou o droid ali no final só porque ele queria uma recompensa maior. Ele realmente quis preservar a vida do Yodinha. Fora que lá atrás a forjadora falou que o Beskar que sobrou da peça da armadura dele ia ajudar algumas crianças refugiadas a sobreviver. Se fosse o Boba Fett ali, ele ia ficar com todo o aço mandaloriano pra ele, não ia nem querer saber de ajudar refugiado coisa nenhuma. Então dá pra gente perceber que ele tem uma honra acima da honra dos caçadores de recompensas. Hoje sai o segundo episódio da série, então talvez quando esse vídeo for ao ar a gente já tenha resposta para muitas das perguntas que a gente levantou aqui nessa nossa análise. Mas eu tô morrendo de ansiedade pra ver como vai terminar essa história. Mas e você, o que achou do primeiro episódio de Mandaloriano? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Caramba, deu certo agora esse final. É isso mesmo, né? Sim, isso porque uma...
é ruim, bem longe disso. Que é isso? Mano, é tão fácil essa frase, meu. Mas mordi muito a minha língua. Puta merda. Ai. Nossa. Mano, é tão fácil essa frase.